E nós voltamos com o terceiro e último bloco do Influenciadores, que hoje recebe o chefe do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar. A gente tem falado muito do Unicef ao longo do programa. Agora, quando e por que o Unicef foi criado, Rui? Bom, o Unicef surgiu na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Sim. Né, e se constituiu um fundo emergencial para atender ali as necessidades de crianças que estavam desabrigadas, órfãos de guerra, etc. Logo passada essa primeira fase, sim, e observando as necessidades de humanitárias no mundo todo, no pós-guerra, esse fundo se tornou um fundo permanente, né, com uma característica muito especial de ser um fundo com muita participação das pessoas, né? Então, o Unicef, ele fundamentalmente vive da contribuição do cidadão comum que doa, né, de empresas, né, e de pessoas que estão engajadas na causa da criança e do adolescente, e também da contribuição dos Estados-membros, né, que constituem parte do fundo, mas fundamentalmente o Unicef tem esse contato direto com o pequeno doador na conta de energia elétrica, como do grupo que gerencia a própria empresa elétrica. Então você vai do pequeno doador, ou seja, da pessoa física, né? Física à empresa que tem um controle acionário ali da companhia elétrica, para a gente dar um exemplo, né? Temos milhares de exemplos no mundo todo. Por muito tempo o Unicef viveu de doação e de venda de produtos. Uma das marcas do Unicef que muita gente conhece eram os cartões de Natal. Sim. Foi uma ideia surgida do povo, porque uma criança que tinha sido atendida pelo Unicef, logo após a Segunda Guerra Mundial, mandou um cartão de Natal desenhado por ela própria para o nosso escritório do Unicef em Nova York, e a partir daí nasceu a ideia de compartilhamento de cartões de Natal. Então, por exemplo, essa venda de cartões, por muito tempo, foi um recurso importante. Mas, sobretudo, hoje, é esse contato direto com a população, com os doadores, que é isso que nos anima. Quer dizer, a gente tem um senso de responsabilidade social muito grande, do ponto de vista de que, de uma certa maneira, nós somos funcionários públicos, sim, funcionários públicos internacionais que têm que prestar contas à população. E esse serviço de prestação de contas se dá no dia a dia, nas nossas ações, né? Agora, vale ressaltar que é um órgão sem fins lucrativos, obviamente. Sem fins lucrativos, claro, totalmente. E todo recurso investido tem que ser utilizado integralmente na causa, né? O Unicef tem um mandato dado pelas Nações Unidas de articular toda a política dentro das Nações Unidas relacionada à infância e adolescência. E é um grande desafio, né? E é por isso que um dos pilares do Unicef, Rui, é o voluntariado? Nem tanto, é um voluntariado diferente do que se entende por voluntariado. Explica melhor para quem está em casa nos assistindo. O que nos interessa mais é o engajamento. É o engajamento das pessoas na causa da criança e da adolescência, né? Então, esse engajamento vai desde dos doadores, do cidadão comum que está em casa, dos funcionários públicos, de grandes líderes. Então, o que nos motiva é o engajamento pela causa da proteção integral de crianças e adolescentes e da prioridade absoluta. São as duas nossas grandes causas: a proteção integral, a garantia de todos os direitos para todas as crianças em qualquer espaço do planeta, sim, né? E a prioridade absoluta, quer dizer, isso é a coisa mais importante, né? Então, o que a gente procura fazer é esse engajamento. Naturalmente que as Nações Unidas têm um grande programa de voluntariado, né? Que é coordenado no Brasil pelo PNUD,
E o Unicef lança mão desses voluntários recrutados pelo PNUD. Mas não é a principal atividade. Sim. Realmente, o nosso grande trabalho é estimular a política pública. No Brasil, esse tem sido a grande força do Unicef. Quer dizer, a gente compreende que o país vive um processo de redemocratização com a Constituição de 88. Esse processo de redemocratização resultou na municipalização de educação, saúde e assistência social. Sim. São as 3 áreas que têm maior impacto sobre crianças e adolescentes. Nós temos como missão estimular que os municípios garantam os direitos de crianças e adolescentes e colocar a comunidade em contato com os gestores públicos para que esses direitos sejam garantidos. Então, por isso que a gente prefere mais falar em engajamento do que voluntariado. A gente quer que as pessoas se engajem nessa causa e, sobretudo, na cobrança do direito. E se a gente fala de engajamento, a gente também pode falar de cooperação. Por isso eu queria te perguntar agora, o que é exatamente esse programa de cooperação entre o Unicef e o governo brasileiro, né, que está previsto aí para um determinado período de tempo? A ação do Unicef é uma ação feita em cooperação com o governo federal. Sim. Então, a cada 5 anos, o Unicef define um programa de país. Certo. Né? E esse programa de país é acordado com o governo federal. Tem a Agência Brasileira de Cooperação, que faz todo o processo de negociação. Uma vez aprovado o programa de país, a gente inicia a implementação, quer dizer, a gente é autorizado tanto a desenvolver esse programa, como captar recursos para o desenvolvimento desse programa. O programa atual, ele é revolucionário porque ele, ao invés de falar nas áreas tradicionais de educação, saúde, assistência social e cultura, Sim. ele fala em grupos populacionais. Então, a nossa preocupação, né, é trabalhar com o grupo de pessoas excluídas, quer dizer, aquelas pessoas que não têm a cobertura da política pública, o grupo de pessoas que hoje está atendido dentro de alguma política pública de educação, saúde e assistência, Sim. mas que ainda tem situação de risco, o grupo de pessoas que vivem e sofrem as consequências da violência e o grupo de pessoas engajadas. Então, são essas 4 grandes ações. E aí o que a gente procura fazer é articular esses 4 componentes em torno de um resultado que integre educação, saúde e assistência. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, uma criança que tem